A gente viu ontem foi sobre o significado do reino de Deus, como ele é e está presente em todas as camadas de todas as existências, aonde tudo se harmoniza a ele. Desde as coisas cujas harmonias obedecem às leis naturais, até a crescência da evolução das existências, ganhando consciência, não só nós humanos, mas em todas as dimensões, em todas as ambiências, aonde o processo de consciência existe, neste ou em qualquer outro universo. E aonde esse processo de consciência traga a sua submissão alegre, feliz, harmônica e deleitosa na experiência do amor e da bondade de Deus. Aí está plantado o reino de Deus. É a partir daí que se expande o reino de Deus, quando isso tem a ver com consciência e não com as leis da criação. E aí eu dei alguns exemplos. E terminei ontem dizendo que hoje eu iria concluir para a gente poder ir adiante na oração do Pai Nosso, dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, que é o que eu espero começar a falar no dia de amanhã. Mas eu disse que no dia de hoje eu falaria sobre o que normalmente engana as pessoas. De onde vem a nossa ideia de reino de Deus? De onde vem? Na realidade, a nossa ideia de reino de Deus sempre foi microcéfalica. A gente está sempre tentando reduzi-lo. A gente está sempre naquele esforço permanente de dar uma concreção de palpabilidade, como se fosse uma pedra, uma coisa que a gente pegue, a gente manipule, a gente bote para lá ou para cá, como se fosse um objeto que a gente declara sagrado, sacro. E eu tenho dito inúmeras vezes, há anos, para quem quer entender a diferença filosófica, teológica, sutil, epistemológica entre o sagrado e o santo. O santo é. E é Deus quem o torna. Agora, o sagrado é o que a gente determina. Eu posso determinar que esse é um cálice sagrado, mas é uma determinação minha. Ele pode não ter absolutamente nada de santo, mas eu simplesmente criei um fetiche para mim e para você. O sagrado é a fetichização dos objetos, das coisas, dos lugares, dos dias, dos meses, dos anos, dos ritos. Esse é o sagrado. E a gente tenta circunscrever o reino de Deus ao sagrado, ao batismo. Sim, se o indivíduo não for batizado, ele não entrou no reino de Deus. Batizado com água. Aqui em casa está cheio de água. De vez em quando eu batizo alguém em alguma dessas águas aqui de casa. Mas geralmente eu batizo pessoas que já são do reino de Deus. Porque a definição reformada do significado do batismo é muito, muito boa. Quando ela diz que o batismo com água em água é apenas o sinal visível de uma realidade invisível e transcendente que já tem que estar plantada na gente. Primeiro, eu sou batizado com o Espírito Santo, quando meu coração se enche de fé no amor de Deus e na presença de Deus e na habitação de Deus em mim. Eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. Eu nasço de novo, eu sou regenerado. Eu acolho a nova criação para o surgimento do novo homem, da nova mulher, da criatura interior que vai experimentando a gravidez de Deus em mim. Como eu disse ontem, o reino de Deus se estabelece como gravidez de Deus na gente, crescendo todo dia. E aí não fique só com a minha frase, fique com as explanações que estão todas gravadas à sua disposição. Agora, o reino de Deus sofre nas mãos dos humanos, como tudo mais que diz respeito a Deus, incluindo o próprio Deus, de um reducionismo patético, ridículo, porque nós temos esse olhar petrificante, nós temos esse olhar totalmente necessitado de materializações, de dizer: eis o cálice sagrado, o santo grau sagrado. Nós temos necessidade de uma arca da aliança sagrada. Nós temos necessidade de um templo sagrado. Nós temos necessidade de um ministério sagrado. Nós temos necessidade de ritos sagrados. Quando a gente vê no Evangelho, a palavra sagrada não é usada nenhuma vez.
E o que é santificado por atos, por gestos, por olhares, por posturas, por atitudes. E Paulo não diz todas as coisas são sagradas para os sacros. Paulo diz todas as coisas são santas para os santos. E sagrado e santo não são a mesma coisa, nem na língua portuguesa, nem no grego, nem no hebraico, nem em lugar nenhum do mundo. Só para você que ficou viciado. No Evangelho, você não tem a montanha sagrada. O Monte Sião não é sagrado. Você não vê uma vez Jesus dizendo: vamos até o Monte Sião, que é só um montezinho. Aqui, até em Brasília, que não tem montes, tem muita coisa infinitamente maior do que o Monte Sião. É só uma simbolização, é um arquétipo de uma localização geográfica de acordo com a limitação do processo de milênios de desenvolvimento ali, e que acaba sendo o pai do sionismo. O sionismo é a volta para Sião, para o monte, que é nosso, que é de Deus, que é sagrado. Essas guerras que a gente está assistindo, elas não acontecem por causa do que é santo. Elas estão acontecendo por causa do que seja sagrado. O santo para guerras, o sagrado cria as guerras. Cada um quer ser o dono do sagrado, da doutrina sagrada, da mesa sagrada, da comunhão sagrada, da Eucaristia sagrada, do templo sagrado, do batismo sagrado, da doutrina sagrada, do dogma sagrado. E é sagrado pelo homem. E a etimologia já diz, é o que nós constituímos e separamos para ser aquilo que nós determinamos. O santo é livre. O santo é. Ninguém determina, ninguém condiciona. Ele acontece mesmo contra a sacra vontade dos donos da sacralização. O santo é o samaritano, que era dessacralizado por todos os judeus. O santo é o centurião romano, que era o pagão abominado, o chefe das forças de ocupação da Galiléia. E Jesus disse: olha, eu nunca encontrei ninguém como esse cara, nenhuma fé como a dele. O santo está na Ciro-Fenícia, fora das fronteiras de Israel, que não sabia de nada, mas se separou do resto, do commonness, daquela vidinha medíocre da percepção de todos, e deu um salto quântico na sua percepção de fé e disse: eu sei que se tu disseres uma palavra, minha filha vai ficar livre. Que tem graça sobejando para o mundo inteiro, inclusive para mim. Isso o homem não cria, isso nasce do coração, da autenticidade e da espontaneidade do ser. Mas toda a dinâmica da mente humana, idólatra, porque a mente de todos nós é idólatra. É por isso que o mandamento mais primitivo nos estimula dizendo: olha, Deus é invisível, não esqueçam disso. Adorem-no na sua invisível indisponibilidade, mas façam-no em espírito e em verdade. Porque os céus dos céus não podem contê-lo, mas ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. Além disso, a gente vê que o segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura, nem coisa alguma que vire sagrada. Isso é de uma sutileza tão imensa. Eu vejo gente que acha que ficou livre de todo tipo de idolatria, mas nem tanto. Hashtag só que nem tanto. Porque os condicionamentos do sagrado que nos ninaram, que nos embalaram, estão presentes desde os lullabies, que foram os embaladores dos cânticos religiosos nos nossos leitos infantis, penetraram o nosso inconsciente. E eu vejo mesmo pessoas que são capazes das viagens teológicas e filosóficas as mais amplas, todavia tropeçarem nessa necessidade de sacralização fetichista. De hora, essa é uma hora sagrada, porque começou um culto. Eu digo: eu não sabia que culto começava. Eu aprendi em Cristo que culto não terminava, que culto é a vida, e que nem a minha morte parará o meu cultuar, porque eu sou um culto. O meu corpo é um culto, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse sim é o meu culto racional, o meu culto lúcido, o meu culto de consciência. É o culto da lógica da minha vida, que, sabendo que Deus é amor, se entrega ao amor como consequência lógica dessa percepção que se instalou como uma revelação em mim.
E é por causa disso que todo o processo, não de sacralização, mas de santificação, cresce em mim. Porque se instala na minha mente. Eu entrego a minha vida, o meu processo todo, a minha corporificação, a integridade, a integralidade encarnada do meu ser, a me tornar esse culto ambulante, consciente e lúcido, o tempo todo. E aí, como é um culto racional, a minha razão submissa ao reino de Deus, submissa ao Evangelho, que é o conteúdo do reino de Deus a ser praticado por mim e por você, a minha consciência, assim, transforma a minha mente. E não vos conformeis com este século, Paulo diz em Romanos 12, já no verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. É um estado de existência mutante, todo dia. É uma conversão incessante. É algo que não para de crescer como a vida. Se estagnar, em havendo essa estagnação, é o prenúncio da morte. A vida não cessa, ela prossegue, ela cresce, ela se regenera, ela se refaz, ela se remolda, ela se reformoseia, ela se amplia, ela se aprofunda, ela não tem limites, ela não tem teto, ela prossegue sempre. Ela é existencialmente hebreia, ela não para no seu caminhar na direção de se tornar conforme a vocação para ser, conforme a imagem e semelhança de Deus revelados em Cristo Jesus, que é o homem dos homens, que é o Deus dos deuses, em quem eu sei como homem deve ser e como Deus é. Aonde eu tenho tudo, aonde eu tenho a síntese necessária e completa de todas as coisas. Agora, a nossa idolatria intrínseca é impressionante. Eu vejo muito pouca gente que atingiu esse nível total de ateísmo sacralizante. Porque a santificação do reino de Deus em nós, a consciência santificada do reino de Deus em nós, cria uma espécie de ateísmo sacralizante dentro da gente. A sacralização que faz parte da nossa idolatria intrínseca, que precisa de uma arca, que precisa de nem que seja de uma cobertura, de um pano branco santo para cobrir uma mesa, e eu pegar a mesma mesa de todo dia e dizer agora ela se transformou na mesa do Senhor, ou separar um pouco de água em algum lugar, dizer Senhor, eu separo essa água para batizar fulano. Se eu não fizer isso, parece que se eu pegar direto da torneira, sem pronunciar nenhum rito mágico, a água ainda não está adequada, não está santificada. Para aquela finalidade, ela precisa ser antes sacralizada. Isso tudo tem a ver com a idolatria. A idolatria não só de objetos, segundo a imagem e semelhança do homem, ou de animais, ou de coisas, ou de estrelas, ou de objetos, ou de qualquer outra coisa, que a gente magifique, que a gente fetichize, mas também essa manifestação da sacralização de elementos. Se não forem devidamente sacralizados, parecem não cumprir as finalidades para as quais eles são apenas uma simbolização simples. Mas que mais do que simbolização precisam virar outra coisa na mão da gente. Então eu sei que todo mundo que está me vendo aqui, todo mundo, sem exceção, com muito poucas exceções, e quando eu encontro alguém que não foi preparado por nenhuma sacralização, para mim é uma maravilha. Como ontem eu fiquei conversando 3 horas mais ou menos com uma pessoa linda que conquista meu coração a cada dia pela pureza das manifestações do ser, não poluído por nenhuma forma de religião, de filosofia, de pré-compreensão sacralizada. E aí é uma delícia quando você vê aquela alma virgem sendo desvirginada pela santidade do Evangelho, engravidando aquele coração que nunca teve que fazer aborto religioso, está colhendo a graça de Cristo com uma leveza enorme, com uma alegria total, mas é tão difícil encontrar, porque a maioria de nós vai ter que primeiro fazer abortos sacros, abortos fetichistas, abortos idolátricos, abortos das nossas arcas da aliança, das nossas tábuas da lei,
dos nossos santos graus, dos nossos elementos fetichizados pela nossa necessidade de sermos proprietários do sacro, ou de sermos profissionais do sacro. Porque eu cresci num ambiente onde quem não era pastor era um ser secular. E a grande ambição de algumas pessoas era o ministério sagrado, o sacro ofício, que vem de sacrifício. Sacrifício decorre de sacro ofício. Então era aquela vida que vivia para o sacro ofício, para a prática sagrada dos sacrifícios. Que coisa mais patética. E querendo que se pratique isso em nome de Jesus, e por Jesus e para Jesus. Quando tudo que você não encontra em Jesus é nada sagrado, até aquela ceia última, que ele mandou preparar no cenáculo em Jerusalém, tomou com os seus discípulos e discípulas, e com quem que estivesse com ele naquele cenáculo, naquele dia, em momento algum ele chamou de vede bem essa sacra mesa. Não. Ele só disse, eis aqui o pão, isto é o meu corpo, eis aqui o vinho, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, na mesa de vocês, em qualquer mesa, em qualquer bar, em qualquer lugar, façam tudo com gratidão. Toda vez que vocês pegarem o pão, o alimento, a comida, isso que simboliza a continuidade da vida, da produção da energia vital e das outras formas de energia em vocês, façam isso com essa gratidão santificadora. Bebam vinho ou a água ou qualquer coisa que seja alimento para a vida, com essa alegria santificadora. Tomem café como ceia santa do Senhor. Com toda a liberdade e leveza com a qual você entra numa padaria, come um pão e toma um café. Mas faça isso com gratidão. Porque o nosso chamado é para um culto ininterrupto, para uma vida que é santificada em cada passo, em cada movimento, em cada batida do meu coração, em cada inspirar e respirar do meu ser. Enquanto eu durmo, até no meu inconsciente, eu estou nesse processo de santificação do meu ser em Deus. Não há nada, em tempo algum, em mim que possa fugir desse processo santificador do reino de Deus, crescendo e se engravidando em mim, pois se eu subo aos céus, lá estás. E se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito, ao redor de mim, se farão noite, até as próprias trevas não te serão escuras, pois para ti as trevas e a luz são a mesmíssima coisa. É tudo santo para Deus. Não precisa ter mais luz, menos luz, nem coisa alguma. É tudo santo nele e para ele. Agora, o difícil é tirar isso da cabeça das pessoas. É muito difícil. E eu estou falando isso a partir das melhores experiências. Com as melhores pessoinhas, as mais queridas, que têm no coração essa decisão e essa disposição de se tornarem conforme essa minha exposição vem sendo feita para vocês. Mas mesmo assim, esse elemento latente está lá. E às vezes inconscientemente pulsante dentro da gente. E a gente não identifica. E não identificando, a gente entra num estado de reducionismo, apequenante do nosso ser. E eu verifico, porque eu vejo como o limite de pensar é estreito, como o teto existe. Eu vejo até pela temática que as melhores pessoas entre nós elegem. São bonitas, mas ainda são reducionistas. Porque não tem jeito. O santo abre a minha cognição indefinidamente. O sagrado determina, diminui, exclui. Por mais que eu creia que eu sou inclusivo, não sou tanto assim. Difícil, como eu disse, é tirar isso da gente. Essa é uma coisa complicadíssima. Porque para um judeu sionista, as coisas de Deus só estarão completas e ele só estará fazendo a vontade de Deus se todos os judeus do mundo voltarem para Sião
conforme os salmos de Davi, conforme o reino extenso de Salomão, conforme os termos definidos em fronteiras por Moisés na Torá. Então, é a terra sacra, a terra sagrada, que já produziu mais abominação do que qualquer outra terra planetária. Já bebeu mais sangue humano do que qualquer outra terra na face do planeta. Mas é a Terra Santa, que Paulo, há 2000 anos atrás, sendo um judeu de cabeça anos-luz na frente do seu tempo, escreveu aos Gálatas dizendo: fiquem com essa Terra Santa para vocês. Porque quanto mais sagrada, mais escravizante. Ela é uma escrava que só gera para a morte, essa Jerusalém terrena. Essa que é uma profecia poderosa que cristão nenhum quer ver. Essa Jerusalém terrena só produz morte, escravidão, guerra e ódio, separação e muralha. É Paulo quem diz. Leia Gálatas 4 para você entender o que eu estou falando. E aí, enquanto a gente não se liberta nem das fímbrias invisíveis dessas amarras, você é um Gulliver com um potencial danado, mas amarrado por linhas invisíveis que você nem percebeu e que impedem a grandeza do dilatamento da sua consciência, que pode ficar definitivamente livre dos apequenamentos, das cobranças, das vigilâncias, das surveillances religiosas e de outras coisas mais, que são apequenantes e reducionistas. Então, para um judeu, ele precisa levar todo mundo de volta para Sião, precisa derrubar o domo da rocha e a mesquita de El-Aqsa, precisa reerguer o terceiro templo, tudo isso por causa do culto ao sagrado. O culto ao sagrado é o diabo da terra. Será que vocês, pela falta de conhecimento histórico, que não enxergam o óbvio do que Jesus está falando e do que eu estou repetindo? É terrível. Aí você chega para um muçulmano. Você tem que, se quiser ser um ótimo muçulmano, praticar o Hajj. Tem que ir uma vez na vida, pelo menos, à Arábia Saudita, a Meca. E tem que girar em torno da Caaba. E de preferência tem que entrar naquela fila para beijar o meteorito negro, que está lá numa das esquinas da Caaba, na Arábia Saudita, em Meca. Isso é sagrado, não é santo, é sagrado. Ou precisa visitar Medina, ou precisa visitar o terceiro lugar mais santo do islamismo, que é Jerusalém, a mesquita de El-Aqsa e o Domo da Rocha. Ou se você é um judeu etíope, muito provavelmente você creia que a Arca da Aliança está escondida em algum lugar na Etiópia, roubada por um grupo de sacerdotes na comitiva de Menelik, um dos filhos de Abraão, um filho de Abraão com a rainha de Sabá, que é uma história judaica paralela, mas que nela colocaram esse mito do roubo da Arca da Aliança. É por isso que, se você vai na Etiópia, todas as sinagogas da Etiópia têm a Arca da Aliança, um protótipo dela, uma maquete dela. Ou as igrejas cristãs da Etiópia, todas elas têm uma Arca da Aliança por causa do sacro presente nisso. Aí você vê, por exemplo, as igrejas pentecostais de escatologia dispensacionalista nos Estados Unidos, no Brasil, América Latina, na África. Na Europa, não. Os europeus estão muito para além dessa idiotice. Eles se tornaram um continente pós-cristão e ficaram livres de uma quantidade enorme de fetichismos religiosos. Mas os Estados Unidos é um país de mentalidade extremamente atrasada, primitiva e tacanha. A América Latina toda, nós nem falamos e a África nem se diz. Então, tem que ter bandeira de Israel dentro dos templos, vocês já viram? Em alguns deles tem que ter uma Arca da Aliança lá dentro. Você vai num culto neopentecostal, não importa em que igreja seja, eles vão criar algum elemento de natureza sacra, nem que seja um arco de neon, com umas bandeirolas penduradas, um vento soprando artificialmente de baixo, para ficar balançando, para você entrar no arco de fogo da bênção de Deus. O que é isso?
senão o aproveitamento da idolatria do sacro, do sagrado, fetichisticamente instalada no DNA dos seus condicionamentos. E você entra achando que está fazendo a vontade de Deus. E um crente dessas mesmas linhas de natureza escatológica, que cultua o Estado de Israel de 1948 para cá, porque antes disso, durante quase 2000 anos, com a ausência de Israel na terra da Palestina, sem Estado, sem lugar para estar, acabou essa escatologia que fazia de Israel o relógio de Deus. Foi de 48 para cá que isso virou uma coisa universal. Antes disso, você tinha Ellen White, algumas figuras das testemunhas de Jeová, com essa escatologia, mas não tinha se universalizado como aconteceu de 1948 para cá. Mas é uma escatologização fetichista. Jesus só volta se o Estado de Israel existir. Condiciona a volta de Jesus a um estado de coisas. E que tem a ver com um estado mesmo, para as coisas e de coisas, o que é totalmente uma concreção fetichista idolátrica, que não deveria caber em mais ninguém, em nenhum de nós. Depois que Jesus respondeu àquela mulher de Samaria, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando ela lhe perguntou: Senhor, onde é o lugar do sagrado, onde se deve adorar, onde é o lugar? Porque na cabeça de todo mundo, Deus tem um lugar, Deus tem o sacro, Deus habita o sagrado está imantado por Deus. O reino de Deus, portanto, circunscreve uma determinada manifestação do sagrado, porque a alma pagã precisa de concreções, de pedras, de materializações, para sentir um conforto. Porque não basta amar e adorar a Deus em espírito e em verdade, sem lugarização divina, porque Deus habita o coração e o coração não é um lugar. O coração humano é onde Deus colocou a eternidade não se lugariza. É um estado que transcende a qualquer materialização, é uma dimensão de natureza eterna que me habita. Aí é o lugar do santuário de Deus em mim, porque os céus dos céus não o podem conter, mas ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. Deixa eu repetir outra vez, incansavelmente. E aí, se você pega qualquer outro grupo, para, por exemplo, certos protestantes, uma visita a Wittenberg, na Alemanha, é uma visita sacra ao berço do protestantismo, às 95 teses de Lutero. Um católico quer visitar o reino de Deus no Vaticano. Se ele beijar a mão do Papa, foi como beijar a mão de Deus. Porque a sacralização é a idolatria vestida com outros nomes, com outras caras mais amenas, é mais mild. Mas não deixa de ser a idolatria vigente, latente, presente, dissimulada na gente. E a multiplicação desses exemplos é infinita. Se eu deixar o ambiente das 3 religiões monoteístas e enveredar pelos outros âmbitos, aí, meu Deus, isso não tem fim, porque o mundo vive do culto aos elementos palpáveis, sacralizáveis, como as montanhas santas. É o Monte Sinai. O cara chega no sopé do Monte Sinai, no deserto do Sinai, quer subir. Idosos, cardíacos, quase morrendo, querem subir o Monte Sinai. E nem o Monte Sinai, aquele monte que está lá, é. O Monte Sinai está na Arábia e não está disponível para visitações. Já tem alguns anos que a arqueologia sabe disso. Mas aquilo ali foi uma eleição feita de maneira despótica pela mãe de Constantino, Helena. Porque já tinha um monte de monges do 2º século e do 3º século cristãos indo para aquele lugar no deserto do Sinai para se dedicar à meditação, como monges, ermitões, afastados do mundo, essa coisa toda. Então já era um lugar que era tratado como sacro e ela sacralizou. Como tem um monte lindo, um dos mais bonitos,
2.300 metros de altitude, lindo, 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 com pedras multicoloridas, é um lugar maravilhoso para se subir, para quem tem saúde. Do contrário, é só sacrifício, sacro ofício, você chega morto e alguns nem aguentam. Eu já subi várias vezes para ver o nascer do sol. E sempre dizendo às pessoas, olha, nós vamos subir para ver o nascer do sol. É só isso. Moisés não recebeu lei nenhuma e nem coisa alguma. E mesmo que tivesse sido aqui, não valeria o sacrifício. Porque a gente não vive de tábuas de pedra, a gente vive do mandamento do amor inscrito no nosso coração pelo Espírito Santo, pelo Evangelho de Jesus. A partir dessa inscrição, dessa inscritura no coração do ser, é que a gente vive. É isso que define o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa atitude, a mente de Cristo em nós. Agora, vai propor essa troca para as pessoas, mesmo para as mais bonitinhas e mais lindas de todas elas. Elas até te ouvem com um sorriso respeitoso, carinhoso, mas na prática, todo mundo tem lá o seu cálice sagrado, tem o seu santo grau, tem a sua coisa, tem até um lugar na cama onde eles se ajoelham, dizendo, toda vez que eu me ajoelhei aqui e orei, Deus me ouviu. Bonitinho e pagãozinho, do mesmo jeito. Como tem aqueles caras supersticiosos, que toda vez que saem para fazer um negócio decisivo, vestem sempre a mesma camisa. Mandam lavar, passar e vestem, porque toda vez que eu vesti essa camisa, as coisas deram certo para mim. Eu consagrei a Deus um dia e continua consagrada. O que é isso senão uma prática idolátrica dissimulada? Você vê, por exemplo, aí alguns tomam como exemplo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando se diz que até os aventais, lenços e objetos de uso pessoal de Paulo eram levados aos doentes, aos possessos e endemoninhados pelos parentes que iam ouvir Paulo pregar e pediam coisas e tentavam levar coisas, ou pediam para Paulo orar sobre objetos, para eles levarem para os doentes, os enfermos, os possessos, para que eles ficassem livres. E aí usam isso como argumentação da sacralização, ou quem tem uma outra linguagem de natureza energética superior, dizem para a energização da energia de Paulo naquele objeto, para o objeto carregar o poder energético. O que não deixa de ser uma mediação profundamente diminuta e pagã. Não deixa de ser uma superstição de um outro nível. De modo que o reino de Deus habita crucifixos. Não, esse crucifixo, quando eu estou com ele, eu sei que Deus me empodera. E você está me vendo aqui com esse monte de alianças. Não tem nada sacro aqui. Só tem simbolização de amor. Nada sacro. Nada. Tudo aqui é santo, mas não por causa do objeto, por causa da decisão. Essa é a aliança de 50 anos do meu pai, que antes dele morrer ele me deu. Como o dedo dele era bem mais grosso do que o meu, à época já era. E hoje em dia eu estou muito magrinho, com 70 quilos, aí ficou esse espaçamento enorme aqui, ó. Por isso é a primeira. Essa outra aqui é do meu casamento, eu e a Adriana. Aí como eu estava morrendo, e eu e ela não esperávamos que eu tivesse mais do que 10 anos de vida, que eu talvez chegasse aos 50, 54, por aí, e a gente tinha acabado de se encontrar, cheios de paixão, de amor, de alegria, e num dia de choro, de amor apaixonado, ela me disse, meu Deus, eu passei a vida te querendo sem saber, te buscando sem imaginar e te encontrei. E você tem tão pouca saúde que vai partir, pode partir a qualquer momento. Mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar a contagem de tempo para nós? Então, cada 3 anos ou 5 anos, eu creio que nós vivermos, a gente bota uma aliança nova no dedo. Porque eu queria fazer pelo menos 25 anos de casamento com você e não vai dar tempo. Olha só como a gente é precipitado na nossa ignorância. Foi bonitinho, foi lindo, está aqui. Lembra a história e lembra
ao simbolismo do nosso amor, mas não tem nenhuma sacralização de nada. E agora, daqui a mais 1 ano e meio, a gente vai fazer 25 anos de casamento. E não tem mais falange, falanginha, nem falangeta para botar nada aqui, isso já acabou há muito tempo. Como esse anel aqui, ela me deu, não para marcar nada sacro, mas para celebrar a etariedade dos meus 50 anos, quando eu fiz 50 anos. No mesmo ano em que eu morri, que eu sofri uma parada cardiorrespiratória, 2 meses antes dos meus 50 anos, eu teria morrido aos 49, fui ressuscitado e fiquei de segunda-feira, 1 da tarde, até quarta-feira, às 7 horas da noite, entubado e tudo mais, mas eu nem tenho memória disso, parece que nunca aconteceu, porque eu saí daquilo ali quase que ressuscitado, infinitamente mais forte. E hoje tudo que eu não penso é nisso. Eu projeto cada vez mais a minha vida para mais distante, para mais longe. Se ela acabar antes, é um problema dela. Eu estou vivendo com projeções de esperança todos os dias, com uma alegria maior, com força vital dentro de mim, muito mais poderosa. Eu só estou magrinho e idoso, mais forte e intenso. E vou morrer cada vez mais forte, cada vez mais intenso e cada vez mais lúcido com a graça de Deus. Mas eu não carrego na minha dessacralização de tudo, nada que não seja o reino de Deus na sua manifestação invisível. Como Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência, em nada. E o sagrado se visibiliza, o santo é que habita o invisível. O que seja espírito e verdade. Mas você tem muita dificuldade. Até, por exemplo, pessoas que querem se batizar. Tem muita gente que me diz, eu queria me batizar com o Senhor. Vai ter gente para ver? Eu digo, se você quiser, eu posso convidar a minha família ou alguns outros amigos para virem testemunhar o seu batismo. Você precisa disso? Não, é porque eu queria que outros vissem. Eu digo, então você pode gravar, alguém grava, você fica com a imagem e mostra para quem você quiser. Agora, para fins objetivos e práticos, de acordo com Jesus, ninguém precisa ver nada. Ninguém. Tinha um eunuco, que era ministro da Economia da Etiópia, que foi batizado por Filipe, no meio do nada, no Vale de Saroque, no hoje chamado Ribeiro de São Filipe. Foi batizado e seguiu alegre o seu caminho, e aquele que o batizou foi arrebatado, trasladado. Saiu e viajou quilômetros em menos de um átimo de segundo. Ele apareceu em Azoto, que é o Asdod do Velho Testamento, uma antiga cidade dos filisteus. Pois bem, não precisa ter ninguém. Aquele que testemunha está presente. Aquele que te habita é o que está presente. E você está lúcida e conscientemente tomando posse disso, e eu lúcida e conscientemente ministrando isso sobre a sua vida, muito mais para ser um testemunho histórico de você, para você, do que para ser qualquer outra coisa. Com uma nuvem de testemunhas invisíveis imensa, mas você não precisa reunir uma multidão para dar valor e significado a isso. Se quiser, sim, se não quiser, não precisa. Desde que seja feito de todo o seu coração, desde que do seu coração já tenha acontecido o mistério dessa verdade maravilhosa. Por que eu estou aproveitando essa minha última fala singela? Porque eu tenho um livro escrito sobre isso. Tenho livros e livros, e áudios, e vídeos sobre o reino de Deus. Eu já falei milhares de vezes sobre o assunto. Aqui eu estou fazendo uma síntese para uma nova geração que não tinha nem nascido quando eu investia tempo e muita argumentação corroborativa para falar as coisas que hoje eu digo, assim, no sopro da minha alma. Eu só estou dizendo isso por reconhecer a dificuldade enorme de desfetichização do reino de Deus no nosso coração. Então, o reino de Deus tem que ter um templo, o reino de Deus tem que ser uma igreja de paredes, o reino de Deus tem que ter uma mesa, tem que ter um batistério, o reino de Deus tem que ter um pastor num sacro ofício separado para isto, um profissional do sagrado. O reino de Deus precisa ter todas essas ritualizações. Sem nada disso, parece que Deus está amarrado. Deus não pode agir sozinho, onde não existem os elementos, os aparatos dessa cultura judaico-cristã,
onde esses elementos do presépio judaico-cristão não estejam presentes, não há reino de Deus. E eu ouço, quando eu às vezes falo de pessoas que acabaram de se converter lindamente, para alguns amigos que são gente boa, mas têm uma mentalidade religiosa ainda arraigada. E eu vejo mesmo os melhores deles terem a coragem de me perguntar, escuta, e eles vão ser batizados quando e onde? Eu digo, eu não sei, cara, eu não tenho a menor ideia, eu sei que já foram. Porque eu sei, pelo Evangelho, que ninguém confessa Jesus como Senhor com essa sinceridade de coração, se o Espírito Santo já não tiver batizado e selado essa pessoa no coração. Então, batizados pelo único batismo que importa, já estão. O resto é circunstancial, pode acontecer ou não. Como um dos malfeitores da cruz, que é uma coisa repetida, incansável, recorrentemente por mim, todo dia quase. Jesus disse a ele, hoje mesmo tu estarás comigo do paraíso. E o cara não foi batizado por ninguém, não tomou ceia nenhuma, não participou de congregação nenhuma, passou dessa para a igreja dos primogênitos arrolados na glória, para a grande nuvem de testemunha, para os trilhões e trilhões de seres viventes louvando o eterno, em espírito e em verdade, sem passar por nada disso. Ou como diz o profeta Malaquias, num texto que eu cito aqui muito mesmo, de memória para vocês, mas que hoje me deu uma vontade de dar uma lidazinha nele, só por causa da beleza dos detalhes. Aqui no capítulo 1 de Malaquias, quando se diz, a partir do verso 10, Deus diz, falando pela boca de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Oxalá, que é uma outra palavra, que tem crente que não pronuncia, porque fica pensando que vem de cultos de origem africana. Uma palavra portuguesa, oxalá, tão bonito, quem dera, tomara. E mesmo que viesse, e daí, cara? É só uma palavra, que está aqui na Bíblia. Oxalá, houvesse entre vós quem fechasse as portas desse templo, para que não mais se acendesse esse fogo do sacrifício em vão, nesse altar vazio, cheio de sacrifícios que não significam nada para mim, diz o Senhor. Eu não tenho nenhum prazer em vocês, nos cultos de vocês, diz o Senhor, e nem aceito da vossa mão os sacrifícios, as ofertas, os dinheiros, nada. Vocês são máquinas de rituais vazios, sem espírito e sem verdade, sem o coração santificado, conforme a verdade do meu reino em vocês. No entanto, prestem atenção, vocês do templo, vocês do altar, vocês do sagrado, vocês do sacro-ofício, vocês dos cultos ininterruptos, vocês das oferendas, vocês dos esforços. Prestem atenção nisso, diz o Senhor no verso 11. Mas desde o nascente do sol, e olha, vai dormir com esse barulho, meu filho, minha filha, desde o nascente do sol até o poente, ele está dizendo isso aos de Israel na cara do templo. Desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre todas as nações da terra. É grande o meu nome entre aqueles que não me conhecem pelo nome que vocês me chamam, pelo nome do apelido que vocês me deram. Eles não sabem o meu nome, mas são muito mais próximos de mim, muito mais sinceros de mim, e carregam no coração muito mais autenticidade para comigo do que vocês, com templo, sacrifício, fogo, altar, sacerdote, dízimos, ofertas, aparatos. E eu tenho nojo disso. Quem me dera fechassem as portas dessas casas de vocês, consagradas a mim, nas quais eu não tenho nenhum prazer, nem apareço aí. No entanto, em toda a terra, do nascer do sol ao pôr do sol, grande é o meu nome entre todas as nações. E em todo lugar é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. De gente que não sabe nada de Yahvé, de Javé, nem de El, nem de Elohim,
nem de Jesus, nem de Oxua, nem de nada, mas que carregam um coração puro, sincero, que ama, que é misericordioso, que busca a justiça, que tem prazer na igualdade de oportunidades, que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, que são solidários, que se importam. Esses me conhecem mesmo que não saibam os meus apelidos religiosos, me conhecem no coração e o meu nome é santificado em todas as terras. E eu cheiro o cheiro dos incensos em todos os lugares, em todas as nações, em todas as etnias, porque eu vejo não como o homem vê. Vocês veem as estéticas, culticas, litúrgicas, sacrificiais. Vocês ouvem os apelidos da divindade. Vocês são os idólatras do sagrado, conforme a projeção do sistema antropológico religioso de vocês, que se tornou o ídolo da alma de vocês. E que vocês chamam isso de meu reino, de reino de Deus, mas não tem nada a ver comigo. O meu reino está espalhado aonde vocês não chamam o reino, e eu chamo. Sim, eu aceito esses incensos, que não foram consagrados através do apelido que vocês me deram, mas através de uma sinceridade de coração que vocês nunca tiveram. E aceito as ofertas que são oferecidas a mim e que são puras de coração, porque o meu nome é grande entre todas as nações do mundo. Nos lugares aonde vocês dizem ali não tem ninguém de Deus, porque a gente nunca foi lá falar de Deus, mas eu vou só. Eu me revelo sozinho a quem eu quero, aonde eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou o Deus de todos, o Pai de todos, que age por meio de todos e que está em todos. Eu sou o Pai nosso, o Abba nosso. Eu, o Senhor, é que o digo. Está aqui, leia, é Velho Testamento. Para quem diz que essas coisas, no máximo, você fazendo esforço, encontra em Jesus, não. A minha tese de ordenação ao ministério presbiteriano foi sobre isso. Foi sobre Deus fora das instituições religiosas, antes, durante e depois. Deus sempre agindo fora das instituições religiosas. E a impossibilidade da religião encabrestar a Deus e domesticá-lo, graças a Deus. O reino de Deus é indomesticável, é insacralizável, não é geografizável, exceto se houver um comportamento de prática de amor, de bondade, de misericórdia. Então, nessa geopolítica da prática do amor, da bondade, da justiça, da alegria, da misericórdia, da longanimidade, da fidelidade, aí o nome de Deus é santificado, não é sacralizado, é santificado em vidas. Como santa é toda a criação, toda a natureza que vocês não conseguem ver daí, porque eu estou falando em câmeras fixas. Mas aqui atrás de mim, tudo que existe está vivo. Vivo. Tudo está vivo. Tem que ser molhado todo dia, tem que pegar luz, senão morre, porque está vivo. E está santo. E é santo. E eu não preciso vir aqui todo dia consagrar o meu jardim ao Senhor, porque Ele é santo. De Deus. Todas as coisas são santas para os santos. E para os santos, o reino de Deus habita todas as realidades para as quais a gente olha. Com esse olhar que vê graça, bondade, o sentido da grandeza sublime, envolvente, do abraço divino e do pervadimento do Deus que me pervade, me habita, em quem eu sou, existo, respiro e tenho nele a minha subsistência, a minha existência e a minha abundância de ser. A minha cama é meu altar, meu travesseiro é meu altar, meu cafezinho é minha ceia. Eu sou alimentado o dia inteiro pela santificação que decorre dessa consciência vivida em gratidão. Quanto mais você entenda isso para você, e eu não estou indo, como ontem eu disse, que eu podia começar dos confins do universo e de toda a fenomenologia cósmica, transcósmica, transdimensional e tudo isso, mas é demais para a cabeça da maioria. Eu estou tentando chamar isso para existencialidade mais simples, para ver se você começa pelo menos do começo.
O reino de Deus está em você. E ele não vem com visível aparência de fora. Ele se torna aparente pela prática e pela manifestação do fruto do reino em mim. Porque o reino de Deus não é feito de comida coxa, nem de bebida coxa. O reino de Deus não tem essas subdivisões. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é festa sagrada, não é evento consagrado, não é nada disso. O reino de Deus é constituído de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Onde quer que você veja justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aí estão os colunamentos fundamentais da manifestação explícita do reino de Deus, procedendo do meu, do seu e de qualquer coração. Jesus, eu peço que essa palavra, que qualquer criança bem intencionada ou atenta de 6 anos entende, mas que muita gente adulta, pré-condicionada, que ainda carrega, nem que sejam véus, já não tão espessos, que ainda consigam por ele enxergar alguma coisa, mas não com nitidez, na face, que o que restou ainda de sacralização de véu na nossa cara seja rasgada de alto a baixo, como aconteceu quando Cristo exclamou, está tudo resolvido, tudo pago, na cruz do Calvário. Traz a limpeza, traz esse colírio, para que a gente veja o reino e entre nele, e ele entre em nós, em toda a sua grandeza, singeleza e plenitude. É o que eu te imploro, com todo amor, por quem entendeu, por quem não entendeu, por quem quase entendeu, e por quem podia entender ainda mais um pouco, hoje e já. Eu peço isso com todo amor, em nome de Jesus.